Vamos lá, pessoal. Termo iônico, não. Corpo negro. Bom dia, gente. Nós fizemos a experiência sobre a radiação do corpo negro. Meu nome é Isabela. Meu nome é Elisa. Meu nome é João Vitor. E a gente vai falar sobre o corpo negro, a radiação do corpo negro, embora a gente tenha esquecido o título. E o nosso principal objetivo nesse trabalho é verificar a lei de Stephen Boltzmann. Então, na lei de Stephen Boltzmann, a gente tem alguns pontos que ele vai nos dizer. Então, o primeiro ponto que essa lei nos diz é que o espectro de emissão, quer dizer, a radiação emitida, a radiação térmica emitida por um corpo, depende da sua temperatura e ela é proporcional. Então, o corpo mais quente vai emitir mais radiação e o menos quente, com menos energia, vai emitir uma radiação térmica menor. O corpo negro ideal tem superfície que absorve toda a radiação incidente. E dessa lei nós também tiramos uma conclusão importante, que é a seguinte: um corpo que é um bom absorvedor de radiação, ele também é um bom emissor. Então o preto, ele além de ser uma cor preta, um corpo ideal, um corpo negro ideal seria algo que recebe toda a energia, que absorve toda a energia em forma de radiação térmica e reemite ela. Então ele não esquenta. Esse seria um corpo negro ideal. E da lei de Kirchhoff, em equilíbrio térmico, um corpo está em equilíbrio térmico porque ele recebe a mesma quantidade de radiação térmica que ele está emitindo, e por isso ele mantém a temperatura. Porque a radiação térmica é uma das formas de troca de calor, que era lá por contato, por radiação de outro número. Então tá aqui, um bom exemplo são as estrelas de corpo negro. E por que ele é um bom exemplo de corpo negro? A gente faz o espectro da luz, por exemplo, do Sol, e a gente tem como resultado uma curva espectral muito próximo de um corpo negro experimental. A importância histórica do experimento da radiação de corpo negro é exatamente um dos motivos, uma das causas do nascimento da física quântica, pois esse comportamento é impossível de ser explicado com a mecânica clássica. Nós precisamos da condensação de energia para explicar esse fenômeno. Então, a lei de Stephen Boltzmann, que a gente vai verificar, a potência total emitida pelo corpo negro depende da quarta potência da temperatura do corpo. Ou seja, a taxa de emissão de radiação do corpo negro é diretamente a quarta, né? É diretamente proporcional à temperatura elevada à quarta e à área. Só que isso aqui é a fórmula para um corpo negro ideal. Só que como não tem um realmente ideal, a gente só pega corpos negros próximos, a gente deveria usar essa aqui, que vai depender também da área da face e da emissividade. E a emissividade é diferente de acordo com a geometria e a cor dela. Então aqui é em Kelvin, sigma é a constante de Stephen Boltzmann, a área da face e a emissividade. Uma coisa importante a dizer é que a emissividade ela vai variar de 0 a 1, dependendo de sua geometria, da sua cor. E quando você tem emissividade igual a 1, você tem um corpo negro ideal. Então essa aqui é a montagem que a gente fez, que ela vai explicar como funciona, mas a gente usou um cubo de Leslie, que tem uma lâmpada lá dentro e vai se comportar como um corpo negro mais próximo do ideal, uma termopilha, um multímetro, um variador de voltagem, um termômetro e também tem fios e suporte. Certo. O corpo de Leslie ele é um material bastante interessante, porque
apresenta 4 faces que são diferentes. No nosso experimento tem a face negra, a face branca, a face polida e a face rugosa, certo? E o corpo de Leslie ele está ligado com um variador de voltagem, certo? Considerando que a lâmpada está lá dentro e também está conectado com um termômetro para medir a temperatura da lâmpada. Além disso, além do corpo de Leslie, tem também a termopilha. E o que é uma termopilha? A termopilha ela é uma associação em série de termopares. E esses termopares são sensores que medem a temperatura. E além disso, a termopilha também ela é uma acoplação de 2 metais distintos. Geralmente, o tipo mais popular assim seria cobre com alumínio. E também, ademais, na extremidade da termopilha tem um disco que ele é enegrecido. E a principal função dele, quando está em equilíbrio térmico, é transformar a radiação térmica provinda de alguma face do cubo de Leslie em diferença de potencial, ou seja, tensão elétrica. Aqui e a termopilha ela está ligada ao voltímetro, certo? Que vai mostrar a voltagem. Eu falo sobre algumas características inerentes do nosso experimento. A primeira delas é que a distância do cubo e a termopilha foi de 9 centímetros. Por que esses dados são importantes? Bem, aquelas constantes que a gente deve considerar também quando o corpo negro não é ideal, e todo corpo negro que a gente tem fisicamente no mundo real, não só no teórico, ele não se comporta como um corpo negro. Então nós temos que considerar a distância do cubo, a termopilha, que é o nosso sensor. Temos que considerar a nossa temperatura ambiente, já que nós também temos radiação térmica do nosso ambiente, entrando na termopilha. Então, ele está no início estava em equilíbrio térmico, mas nós ainda temos que considerar a temperatura ambiente para efeitos de cálculo. E para cada face, nós então queremos medir as diferentes emissividades. E também nós queremos ver se o comportamento é realmente o dado pela lei de Stephen Boltzmann. Então, nosso procedimento experimental foi o seguinte: nós partimos de 21 graus, nós aquecemos, nossa temperatura inicial foi de 30 graus, então a nossa primeira medida foi com 30 graus Celsius, depois a gente converte isso para Kelvin, mas de início nosso termômetro media só em Celsius e Fahrenheit, e nós vamos medindo de 5 em 5 graus Celsius, e medimos o diferencial de potencial na termopilha com aquele multímetro digital. E para aquecer o corpo negro, a gente usou um variador de tensão que vai variar a tensão lá naquela lâmpada e vai aquecer o nosso corpo, e vamos ter diferentes resultados que nós vamos passar agora como construção de gráficos. Então, o nosso primeiro gráfico foi lá na face preta, que foi a nossa primeira superfície a ser medida. Esse gráfico ele é de tensão na termopilha em milivolts, não colocamos a medida aqui, mas é milivolts, por temperatura a quarta menos a temperatura inicial a quarta, em Kelvin. Isso porque a nossa lei, que a gente quer realmente testar, ela nos daria um comportamento linear. Então, se a gente pega os nossos dados experimentais e a gente realmente consegue uma reta nesse gráfico de tensão por temperatura, nós temos que esse é um corpo que obedece à lei de Stephen Boltzmann. E como a gente pode ver, isso parece muito com uma reta. A próxima face que a gente vai falar é sobre nosso segundo experimento. A segunda parte do experimento foi da face polida. Eu queria chamar a atenção que a nossa face polida chegou a mais ou menos 14,4 milivolts, enquanto a face polida não chegou nem a 1 milivolt. A reta ela tem um comportamento muito parecido, mas queria que chame a atenção para a escala, que não chega nem a 0,61 e lá chegava a 14,4, mas a escala é a mesma. Então aqui nós temos a face branca, isso não é um gráfico um pouco menos linear, mas isso está dentro da nossa margem de erro, está suficientemente bom isso aqui, gente. E aqui o nosso limite foi quase 8 milivolts a 200 graus Celsius. E por último nós tivemos a face rugosa, que chegou a
555. 0,58. E aqui nós temos um gráfico que a gente coloca todas essas medidas num único gráfico, para a gente ver que as diferentes faces têm diferentes crescimentos, mas elas seguem todas a lei de Stephen Boltzmann. Na verdade, tipo, a gente vê que o crescimento da face negra, que é essa azul aqui, é a maior porque ela se comporta melhor como um corpo negro. Enquanto a face polida, ela é o que nosso pior resultado, visto que ela não é uma boa absorvedora de radiação, tanto é que ela é a nossa superfície que mais reflete. Então, como ela não é uma boa absorvedora, ela também não é uma boa emissora. Sendo assim, o nosso maior coeficiente angular é o da face preta, que é o nosso melhor corpo negro, como a Elisa falou. Mas, dito isso, a face polida foi a pior absorvedora, enquanto as outras têm uma outra variação. A gente tem uma tabela agora. Não agora. Certo. Nesse gráfico, nós gostaríamos de informar também sobre a importância da lei de Wien, certo? E, de acordo com a lei de Wien, a temperatura em que se encontra um corpo é diretamente proporcional à intensidade da sua onda eletromagnética, certo? Também vale lembrar que quanto maior o comprimento de uma onda, menor vai ser a sua intensidade, como se pode observar aqui. Em relação ao fato da temperatura ser proporcional à intensidade, nós podemos observar essa parte também, quando a temperatura é 450 Kelvin. Bom, e nesse outro gráfico também, nós decidimos incluir esse item adicional sobre a lei de Wien também, que mostra a distribuição espectral das diversas ondas eletromagnéticas, certo? E essa parte representa a luz visível, ou seja, a luz visível aos olhos do ser humano. E, de acordo com esse gráfico, o comprimento de onda para que uma pessoa consiga enxergar está entre 0,4 e 0,7 micrômetros. Aqui é só para fazer uma conclusão. Na primeira parte, a gente considerou que a face preta era o nosso corpo negro ideal, então a gente considerou que a emissividade dela é 1. E como não dá pra gente calcular exatamente a emissividade de cada face, a gente está calculando a emissividade relativa à face preta. Então, a gente vê que a polida só emitiu 5% do que a face preta emite, a branca foi melhor, 50%, e a rugosa, 30%. Esses dados são um pouco diferentes do que a gente tem por padrão. O Guilherme mesmo falou pra gente que a face branca no experimento dele tinha dado 0,7, mas é suficientemente bom. A gente fez isso dividindo os coeficientes angulares. Certo, um ponto que vale mencionar sobre esse experimento são as diferenças entre as 4 faces do cubo de Lessig, certo? E essas diferenças implicam tanto a textura de cada face, a cor e também a superfície. Certo? Por exemplo, em relação à face preta, ela se comporta quase como um corpo negro quase ideal. Por quê? Porque a quantidade de radiação térmica que ela absorve é quase igual à quantidade de radiação térmica que ela emite. Certo? Portanto, no entanto, em relação à face branca, embora tanto a preta quanto a branca sejam lisas, a branca ela vai refletir alguns comprimentos de onda. E dessa forma, a absorção de radiação térmica acaba sendo menor, o que acaba prejudicando o seu comportamento como um corpo negro. Bom, em relação à face polida, certo? Como vocês puderam ver, é a que menos se comporta como um corpo negro, porque uma vez que a superfície dela é bastante espelhada, ela acaba refletindo grande parte da radiação térmica. E agora, em relação à face rugosa, também, isso daqui é um fator da superfície porque é bastante acidentada. E assim, tanto a sua capacidade de emissão e de absorção de radiação térmica acaba sendo prejudicada devido a essa superfície acidentada e, portanto, a radiação fica dispersa, o que prejudica também seu comportamento como um corpo negro. Então, a gente fez esse gráfico com log porque, eu não sei se vocês conseguem ver as fórmulas. Essa aqui é a fórmula que a gente tem, isso aqui são constantes com a emissividade, a constante de Stephen Boltzmann e um negócio da termopilha que é dado pelo fabricante. Então seria uma função linear, e isso aqui é a variável, é a diferença de temperatura aqui. Aí
Se a gente botar o log nela, a gente consegue... Tem uma lei no log, eu não sei quem aprendeu, que você pode passar o expoente do número que está aqui dentro para cá e fica 4 log de isso aqui é como se fosse x. Então fica uma função linear do tipo ax mais b. Então, essa parte aqui ficou linear, o começo não tanto, porque a temperatura inicial é 21 graus, ela tem um peso maior aqui. Então a gente depois pegou só as últimas 6 medidas, 6 ou as últimas medidas, para poder ficar realmente a parte que está valendo. E a gente vê então que, tipo, se a gente vê o coeficiente angular, a gente consegue saber, pela fórmula do log, qual é o expoente da temperatura. E era pra gente achar 4. Em uma delas, na face branca, a gente achou que era 4,4, então está bem perto da lei de Stephen Boltzmann. Mas nos outros, a gente achou 5, próximo de 5. Esse aqui 5,6 está um pouco diferente. Mas então, por causa desse coeficiente próximo de 5, nós acreditamos que poderíamos ser contemplados por uma polinomial de ordem 5, ao invés de uma polinomial de... Assim como uma polinomial de grau 4, então nós fizemos uma fitagem dos nossos dados também, usando também a polinomial de grau 5, obtendo um resultado muito bom, tanto que o nosso erro, nossa distância dos nossos pontos obtidos da nossa distância teórica é bem pequena. Mas ele, para passar, a polinomial grau 4 é melhor. Ela precisa melhor. Então, como o nosso tempo está um pouco corrido, a gente não vai comentar tempo. Então, a questão final seria qual é a melhor adequação? O polinomial ordem 4 ou 5, e eu já disse, a polinomial ordem 4 é mais próximo, mas a ordem 5 também é suficientemente boa para explicar o nosso resultado. Então, com o nosso experimento, nós não conseguimos determinar exatamente se o grau 5 é realmente desconsiderado. E a gente considera só a segunda até a quarta como é a fórmula de Stephen Boltzmann. Então, nosso experimento não foi suficiente para concluir se está certo ou não. Certo, bom, como ele mencionou, a relação entre nosso experimento e a teoria, embora nós não tenhamos atingido, vamos dizer, o resultado esperado, vale considerar também que nós não conhecemos algumas constantes. Por exemplo, a constante do fabricante. Certo? E alguns outros pontos que nós consideramos como fatores de erro para provocar a divergência no resultado, o tempo de reação humana, certo? Para analisar a voltagem e anotar. E também o termômetro, nós precisaríamos de um termômetro mais preciso. E também a influência da temperatura ambiente no comportamento da termopília. Como ela estava próxima do nosso corpo negro, que estava aquecido, ora a 30 graus e ora a 200 graus, a gente acredita que pode ter alguma diferença na produção de tensão. E também, algumas conclusões, a superfície das faces do cubo de Leslie, elas têm uma influência direta, certo, em relação ao seu material, sua cor, para determinar as capacidades de absorção e de emissão de radiação térmica, certo, de cada superfície. E também, a nossa construção do gráfico, tanto quanto a elevada a quinta quanto a elevada a quarta, ambas ficariam suficientemente adequadas. E a geometria das faces é outro fator também importante em relação às emissividades de cada uma. Quanto à geometria, seria um outro experimento que também tem naquele mesmo laboratório, só que a gente não teve tempo de fazer. Esse aqui são alguns livros que a gente usou, que pegou da biblioteca e alguns sites. E a gente gostaria muito de agradecer aos monitores, em especial o Guilherme e a Amanda, que nos ajudou nos gráficos também. E aos professores também por essa semana maravilhosa, aprendendo novas coisas sobre a física, e aos nossos amigos que fizemos também. Eu vou ler só um comentário da Amanda, nossa filósofa, que realmente... Camila. A Camila, nunca escolha os experimentos onde você tem que esquentar algo, sempre dará errado. Realmente, não é totalmente errado, mas nunca vai... Mas vai notar que a gente não escolheu o experimento, né?